em Salmo, no livro de Salmo, de número 1. Vamos lá no inicinho. Vamos começar lá do começo. Salmo 1. Queridos, Salmos é um ambiente da palavra do Senhor que nos revela, que nos fortalece, que nos dá ânimo, que traz palavra de vida para as nossas vidas. Se você nunca parou para ler um salmo, eu quero desafiar você a vir buscar essa experiência. O salmo é um momento, é um ambiente de experiência para a nossa alma. É onde traz refrigério, traz ânimo, traz força, traz confronto, mas traz vida às nossas vidas, amém? Então, queridos, não perca a oportunidade de você ser impactado com a palavra do Senhor através dos salmos. E o salmo número 1 diz assim, eu vou ler todo, que ele só tem 6 versículos, acompanhe comigo aí, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e a sua folha não murcha. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Amém, queridos? Esse salmo, deixa o versículo 1 para mim, por favor. Ele já começa aqui o seguinte: como é feliz. Feliz. Interessante que essa palavra feliz, querido, para o mundo, para o ser humano, ela é muito relativa. Ser feliz na terra é muito relativo, porque a felicidade para uns pode ser uma coisa, e para outros pode ser outra. Então, tem pessoas, querido, que são felizes quando adquirem um carrão, quando compram um carro bem turbinado, um carro bonito. Tem pessoas que são felizes com isso. Mas tem outras que é com outra coisa, tem outros que ficam felizes, querido, quando viajam, quando estão em viagem, ou outra coisa qualquer. Então, querido, a felicidade para o mundo é relativa, isso depende de pessoa para pessoa. Mas o que o salmista diz, essa felicidade aqui, que o salmista proclama, não é a felicidade, querido, que o homem espera, que o homem busca. A felicidade que ele está proclamando aqui é uma felicidade celestial, a felicidade do céu. Porque a felicidade de Deus, querido, ela não é relativa, ela é a mesma para todos, aleluia. Nós só estamos aqui na igreja hoje por um propósito. Nós estamos caminhando para um propósito. E o Senhor disse, para a vida. Nós estamos vivendo aqui porque nós estamos buscando uma vida eterna. E nessa vida eterna, querido, tem promessas. Promessa, querido, que lá não vai ter mais tristeza, nem dor, não vai ter perseguição, não vai ter a enfermidade. Amém, igreja? Lá é uma felicidade perfeita e completa. A felicidade que ele apresenta aqui não é a felicidade humana. Gente, nós somos sensíveis, nós somos seres humanos, você é um corpo. Nós somos sujeitos a doenças, enfermidades. Nós podemos sair daqui hoje, querido, pegar aí uma gripe forte e ficar muito mal, uma pneumonia e chegar a morrer. Sim ou não, igreja? Porque nós somos sensíveis, esse corpo ele é sensível, ele é sujeito a enfermidades, sujeito a dores, sujeito a tristezas, sujeito a notícias terríveis. Gente, quem aqui às vezes nunca recebeu uma ligação às 3 da manhã dando uma notícia terrível que um ente querido partiu? Então, estamos sujeitos a isso. Essa felicidade que o salmista nos apresenta aqui é uma felicidade eterna. É aquela que nada pode abalar. Amém, igreja? Nada pode abalar. Então, entendendo essa estrutura, o Salmo, no último versículo, ele nos dá um entendimento que há 2 caminhos, 2 estruturas.
O Senhor, pela misericórdia dEle, querido, Ele sempre nos deu essa clareza. A Bíblia, querido, sempre fala de 2 caminhos, a porta larga e a porta estreita. O caminho largo, o caminho estreito, o caminho da vida e o caminho da morte. Então, escolhas, todos nós temos escolha. Você tem escolha, eu tenho escolha, amém? Eu posso escolher viver uma direção e escolher viver outra. Por isso hoje, querido, coloca o título da mensagem, por favor. Eu quero falar, querido, sobre ações do caminho define o seu destino. Escolhas do caminho, ações daquilo que nós fazemos no caminho, aquilo que escolhemos no caminho, vai definir o nosso destino, vai definir para onde nós estamos indo. Amém? Se nós estamos apegados só nas coisas desse mundo, querido, nós estamos perdendo coisas muito mais preciosas. Porque se nós sabemos, querido, que Deus preparou algo muito maior para nós, todo mundo sabe aqui, amém? Então, se nós sabemos que aquilo que Deus preparou é muito melhor para nós, por que quando nós falamos para experimentar aquilo, nós temos que morrer nessa terra? Falar que você tem que morrer, você vai ficar feliz? E se hoje nós falarmos, gente, chegou a hora, então agora é hora de tudo, nós partimos daqui, chegou a hora para você experimentar de lá, você tem que morrer nessa terra. E quando fala para alguém morrer, meu irmão, alguém aqui quer morrer aqui hoje? Nós vamos fazer uma oração aqui agora, vem para cá que Deus vai levar. Ninguém quer morrer, querido, não é esse o propósito. Sabe por que nós, mesmo sabendo que tem algo melhor de lá, e às vezes nós estamos agarrados aqui, estamos seguros, agarrados nas coisas desse mundo. Nós não queremos partir daqui, querido, porque nós temos coisas que nos seguram aqui, aquilo que nós queremos. Nós temos pertences aqui que nós não queremos largar, pessoas aqui que nós não queremos largar. Amém, queridos? Será que isso acontece com você ou só comigo? A gente fala assim, olha, estar com Jesus, Paulo falava assim, estar com Jesus é muitas vezes melhor. E eu sei disso e você sabe disso, mas nós não queremos ir hoje, porque, querido, nós estamos agarrados a coisas, agarrados a esse mundo, por isso nós não queremos partir. Nós não queremos sair daqui, porque tem coisas aqui nesse mundo que ainda nos prendem. Querido, o problema não é ter coisas, porque nós podemos ter as coisas. Deus nunca diz que nós não podemos ter. Nós temos que ser, temos que buscar, temos que trabalhar e podemos ter as coisas. O problema é quando as coisas nos têm. Aí vira um problema. É quando nós estamos a tal ponto agarrados nas coisas daqui, que aquilo me segura. Que aquilo me trava, aquilo me bloqueia e vai impedir que eu avance e que eu experimente coisas maiores estando aqui na terra. Querido, o Senhor sempre quis nos abençoar, ainda aqui na terra, vivendo aqui na terra, é propósito de Deus de nos abençoar, de nós sermos abençoados, amém? Deus não tem problema nenhum que você ganhe dinheiro, que você fique rico, que você fique abençoado. O problema, querido, onde é que tudo isso que você está conquistando, aonde ele está? O que está fazendo o teu coração? Onde está o teu coração? Ele está nas coisas ou está no propósito? Se eu perder o propósito, querido, eu perco esse destino. Se eu não tiver cuidado, querido, a nossa vida está sendo moldada para caminharmos para um destino. Todos nós temos um destino definido. Amém, igreja? Amém? É participativo, tá? Liga o modo aleluia, de vez em quando você dá uns glórias aí, aleluia. Cutuca alguém que está ao teu lado aí, dá um glória aí, irmão. Dá um glória aí. Aleluia. Pode ligar o modo aleluia aí. Então, nós entendendo isso, querido, que esse salmo está nos mostrando, olha, vocês têm um caminho definido, vocês têm um propósito, têm um destino definido. Agora, se eu estou trilhando e caminhando para esse destino, querido, agora somos nós. A Bíblia diz que Deus já escreveu a nossa história, o nosso destino, querido, desde antes de nós nascermos, aleluia. A Bíblia diz que todos os nossos dias já estavam anotados, escritos no livro do Senhor. Então, querido, tudo já estava anotado. Então, por que se estava anotado eu não estou caminhando para lá? Por que eu não estou indo para onde o Senhor está me direcionando? É por causa dele ou é por causa de mim? É porque no meio do caminho, querido,
nós estamos tendo interferências. Interferências. Isso é muito sério. Queridos, essa alegria, o próprio Jesus disse, em João 14, 27, ele diz, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Então ele está dizendo o seguinte, olha, gente, a base da felicidade é a paz, sim ou não? Para ser feliz tem que ter paz. Será que alguém aqui é feliz não tendo paz? Você já pensou, querido, você lutar para ser feliz? Nossa, que felicidade, mas meu Deus, como é que está essa situação? O que eu vou resolver? O que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, a sua cabeça está perturbada, está tendo perturbações. Como eu posso ser feliz se o meu coração não está em paz? Não tem jeito. Então Jesus diz, olha, eu estou deixando a paz sobre vocês. Essa paz não é a paz do mundo, querida, a paz espiritual, a paz vem do céu, aleluia. Nós só podemos contemplar e viver uma paz verdadeira, aquela que vem lá de cima, e não aquela de baixo. A de baixo, querido, ela pode ser momentânea, ela pode estar atrelada às circunstâncias. Eu posso estar bem hoje, em paz, feliz hoje, amanhã pode acontecer alguma coisa e me roubar essa paz. Você pode estar num culto como esse, sair daqui aleluiado, passar da porta para fora e ter uma notícia que te entristece. Amém? Agora a paz que Jesus está dizendo, olha, eu estou indo, mas eu estou deixando uma paz verdadeira. O que é? Eu estou deixando para vocês que eu mostrei o rumo para vocês, o destino para vocês. E para onde vocês estão indo, vocês indo para lá, vocês terão paz verdadeira, vocês serão alegres verdadeiramente, aleluia. E nada vai poder roubar isso de você. Nada. Então, bom, entendendo isso, aí ele continua. O salmista mostra, querido, que existem 3 portas que influenciam o nosso destino. 3 portas que vai influenciar esse trilho, esse caminho, e que nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos que ter cuidado com isso, porque essas 3 portas estão tentando minar para onde nós estamos indo. Não as portas, mas o que entra nessas portas. O propósito de uma porta é ter acesso. Amém? Então, o propósito da porta é ter acesso. Gente, ter uma porta, se ninguém vai acessar por ela, ela serve para alguma coisa? Não. Então a porta, o propósito dela é para que nós venhamos acessar aquele lugar. Então, essas 3 portas, querido, e eu quero falar um pouquinho sobre elas. Eu vou começar pela primeira porta. Coloca o Salmo 1 de novo, por favor. 1:1. Como é feliz aquele que não. Então, nós já entendemos que é aquele que faz o contrário do que vai ser lido aqui. Aí ele diz que não segue o conselho dos... Quando nós ouvimos conselho, o que nós entendemos? Conselho é entrada, é ouvir. Ouvir. Então, a primeira porta que acessa a nossa alma é o ouvir. Ouvir. Então, esse ouvir, ele está acessando o nosso interior. Eu vou dizer para você... O conselho fala de influência. Quem você escuta começa a governar a sua mente. Grava isso, guarda no teu coração. Suas emoções e suas decisões. Então, querido, quem você ouve, aquele que entra em você, ele começa a dominar a tua mente, direcionar a tua mente e a tua alma. Infelizmente, querido, nós estamos vivendo um período agora, querido, que um acesso muito grande de informação, coisas que estão sendo faladas todos os dias, e eu vou dizer para você, querido, redes sociais, as notícias hoje, todas estão levando, querido, para influenciar o comportamento, o direcionamento da vida das pessoas. Vai dizer para mim que você não ouviu alguma notícia, alguma coisa, e mudou algum comportamento por causa da notícia que você ouviu? Gente, é assim. Eu já vi pessoas aqui, quando começa a falar, tem guerra, está tendo uma guerra aí, eu tenho que me preparar e me organizar, eu tenho que ir embora, porque está chegando uma guerra nas portas aí, e pode chegar aqui. Gente, mudou o seu estilo de vida, o seu comportamento, porque... tem uma guerra que está se falando por aí. Eu vou dizer para você, querido, nós como cristãos, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Eu vou dizer para você, ainda que tem uma guerra, ainda que tem uma dificuldade, o Senhor cerca os teus servos e Ele cuida daquele que é dele, aleluia. Quando Ele anunciou as 10 pragas lá no Egito e falou para Moisés, vai lá que eu vou mandar as pragas lá. Você acha que Deus já não estava protegendo o povo dele?
As pragas caíram lá no Egito, mas o arraial de Israel estava protegido por muralhas da presença do Senhor, aleluia. Então eu vou dizer para você, queridos, aquilo que ouve está querendo moldar o seu comportamento, e aquilo que molda o seu comportamento muda o propósito, muda o seu propósito e muda o seu destino. Cuidado com quem está falando no teu ouvido. Fala para alguém que está aí do seu lado, cuidado com quem está falando no seu ouvido. Você está vigiando o que você está ouvindo? Você está tendo cuidado naquilo que você está ouvindo? Porque, gente, hoje, eu já vi pessoas, querido, que estão tão preocupadas com o que os outros estão falando, que eu o tempo inteiro na rede social, o que estão falando de mim? O que estão falando de mim? Ainda tem uns que é pior ainda, falem mal, mas falem de mim. Tem nesse nível extremo, nessa forma. Então, querido, tem pessoas que estão direcionando a sua vida, pautando o propósito da sua vida na opinião dos outros, no que os outros estão falando. Eu vou dizer para você, queridos, paute a sua vida naquilo que o céu está falando de você, e não o que o mundo está falando da sua vida. Porque, querido, se você pautar a sua vida no que os outros estão falando, você perdeu o rumo, você tá como um carro desgovernado, sem direção. Você vai chegar em qualquer lugar, menos no propósito de Deus, menos no céu. Você está preparado para isso? Queridos, se tudo que eu estiver vivendo aqui não estiver pautado na palavra do Senhor, na palavra dEle, nos direcionando dEle, tudo que eu estou fazendo aqui está perdendo tempo, está perdido. Amém, igreja? Eu quero dar alguns exemplos aqui da Bíblia, de pessoas que deram ouvido em lugares errados, que colocou o seu ouvido em atenção, em palavras erradas e se perderam. A primeira dela é Eva. Vamos voltar lá no início. Gente, interessante que Adão e Eva, querido, eles não caíram quando comeram o fruto. Eles caíram quando deram ouvido à serpente. Então, a queda começou antes de comer o fruto. Porque a serpente chama Eva, querido, e fala para ela, e começa a trabalhar na mente dela. Então, Eva já sabia. Agora, não, mas Deus deu a instrução a Adão. Não, querido. A Bíblia não relata isso, mas com certeza Eva também tinha instrução. Tanto é que ela falou para a serpente, não foi isso que Deus disse. Deus disse para não comer dessa árvore, de todas as outras eu posso comer. Então Eva também tinha a instrução. Então Deus já tinha falado, olha, o trilho que é para você seguir é esse. Agora eu te pergunto, o que Eva estava fazendo perto da árvore? Gente, o problema de Eva era estar no lugar errado. O que ela estava fazendo ali? Eu te pergunto. Se Deus falou, não coma desse fruto, o que eu tenho que fazer? Não vou chegar nem perto, vou passar longe. Não é nem para mim passar perto, irmão. De repente Eva está passando ali, a serpente que diz, vem cá. Você está vendo o fruto aqui? Olha, e começou a fazer a cabeça dela. Gente, queridos, o destino de Eva, o destino de Adão mudou quando eles deixaram as palavras entrar no coração deles e contaminar a alma deles, gente. Eu vou dizer para você, querido, o pecado não é quando você faz alguma coisa de errado. O pecado é quando você dá ouvido àquilo que você não devia estar ouvindo. As pessoas acham que pecado é só quando eu erro, quando eu faço. Ali é a consumação do pecado. O problema vem antes daquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou, que está interferindo, querido, na minha vida, no meu caminho. Amém, igreja? Então vou dizer para você o seguinte: o que ouvimos vai moldar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas decisões, o seu comportamento, e vai minar o seu destino. Guarda isso no teu coração. Os seus pensamentos, querido, vão ser influenciados, vão ser contaminados, as suas emoções vai ser atacada, bombardeada, e as suas decisões, querido, vai começar a ser
moldada, vai ser direcionada. Então o seu comportamento vai mudar. Por isso, querido, desde pequeno, Deus, a palavra do Senhor diz, ensine a criança no caminho que deve andar, porque quando for grande, não se desviará dele. Ensina, inculque essa mensagem no coração da criança. Gente, se todo mundo cumprisse essa ordem de Deus, nós, não digo que não teríamos uma pessoa no caminho do mal, nas drogas, na prostituição, fazendo coisa errada. Mas pelo menos, querido, a maior parte tinha mudado o seu destino, mudado a sua vida. Porque, querido, aquilo que você não ensina e não inculca na cabeça dos seus filhos em casa, o mundo vai inculcar na cabeça deles lá fora. Aleluia, igreja. Pais, aquilo que você não cuida dentro da sua casa, não ensina e não vigia o que seu filho está ouvindo, a internet, querido, está doutrinando a sua casa. Ou você traz a doutrina do céu para dentro de casa, ou o mundo vai trazer o lixo dele para dentro do coração da sua família. Ou você tira o lixo da sua casa hoje, ou amanhã você vai ter que tirar a casa do lixo. Vigia a igreja. Ou eu cuido daquilo que está entrando, daquele lixo que está sendo colocado dentro da minha casa, eu tenho que pôr o saco de lixo, organizar e pôr isso fora. Ou então amanhã ou depois a sua casa está afundada no lixo. Aí vai ser muito mais complicado tirar a casa inteira do lixo. Então, queridos, quando eu olho isso aqui, o cuidado que eu preciso ter naquilo que a minha casa, que eu e a minha casa estamos ouvindo. Quando Josué deixou aquela palavra para o povo de Israel, ele diz, olha, vocês podem ouvir o que vocês quiserem, podem seguir o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe o que é essa palavra, querido? Isso é uma palavra de autoridade, que quando um pai e uma mãe levantam as suas mãos dentro da sua casa e diz, aqui em casa ninguém tem escolha, nós entregamos a escolha para Ele, é Ele quem vai escolher por mim e para minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou fechando as portas, porque eu tenho um destino, eu tenho um caminho, e não quero me desviar dele. Ou eu decido me posicionar como homem e mulher de Deus, ou o diabo vai plantar alguém dentro da tua casa, uma conversinha dentro da tua casa, aquela conversinha mansa da serpente, e roubar, querido, a comunhão, a paz e a vida da sua família. Amém, igreja? A serpente não obrigou, querido, o diabo não tem poder para obrigar você. Não. Ele tem poder para influenciar você, para me influenciar. Aqui é a armadilha. Ele não vai obrigar você, às vezes tem pessoas que pensam que o diabo vai aparecer na sua casa com um chifrão, um rabão, e chegar e falar assim, você vai pecar hoje, eu vou te levar para o pecado. É assim que acontece, gente? Não, não é assim. Mas ele vai influenciar, querido, naquilo que você ouve. Amém, igreja? O segundo, querido, exemplo que eu quero dar aqui hoje, de uma influência negativa que destruiu o destino das pessoas, foi quando nós vemos ali naquele momento, querido, que Israel estava ali no deserto. Aí Moisés levanta e chama 12 homens. Quantos? 12 homens. E fala para eles, vai lá e espia a terra. Gente, eles estavam indo lá para espiar a terra. Por quê? Era para ver, querido, o que tinha na terra? Não. Porque quando voltaram os 12 espias, que eles chegaram no arraial, e Moisés e os outros perguntaram para ele, o que vocês viram? Como é que é lá? Irmãos, essa informação de como era a terra, aí todos os 12 diz o seguinte, a terra é boa, a terra tem muito fruto. Querido, a terra é aquela que um cacho de uva gastava 2 para carregar. Então a terra é muito boa. Foi isso que Moisés mandou eles para espiar? Não. Porque na verdade, querido, essa palavra eles já tinham, essa informação eles já tinham. Porque quando Deus chamou eles lá do Egito, ele disse para Moisés, tira meu povo daqui.
eu vou levar eles para uma terra que emana leite e mel. Então, se uma terra que emana leite e mel era terra ruim, gente? Não. Então, essa informação eles já tinham. Então, quando Deus falou para eles sair de lá, Deus já deu a informação, a terra é muito boa. Então, quando Moisés manda os 12 para espiar a terra, não era para ver se a terra era boa. A informação que eles trouxeram, não, a terra é boa, mas isso já sabia. Moisés mandou eles lá para saber por onde nós podemos entrar, por onde nós podemos acessar, qual é a estratégia que nós precisamos usar para acessar a terra que Deus nos deu. É esse tipo de informação. Mas aqui foi o problema. Porque, querido, dos 12, 10, um número expressivo, 10 deles voltaram atrás e disseram o quê? Mas a terra tem gigantes. Interessante, querido, que essa informação Deus não deu lá atrás. A terra mana leite e mel, mas tem gigante. Por que Deus não deu essa informação para Israel naquele dia, antes? Porque eles podiam estar preparados e chegar lá e já saber que tinha gigante. Não, queridos, porque essa informação não tinha relevância, porque Deus sabia, olha, eu estou tirando vocês, estou levando para essa terra, mesmo que tenha gigante, eu sou um Deus que estou com Israel e farei vocês conquistar, eu levarei vocês e eu tomo conta, e o Deus que leva é um Deus que te faz assumir a terra, porque Ele é Deus. Gente, o Deus que cumpriu a primeira parte da promessa, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra. O Deus que cumpriu a primeira parte da promessa, Ele não é Deus para cumprir toda ela, sim ou não? Então por que eu vou ficar com medo de gigante? Tem pessoas, querido, que recebem uma promessa do Senhor, uma palavra de Deus, e vai pelo caminho, mas no meio do caminho desanima e fica com medo. Você sabe o que faz? Ao invés de cumprir aquilo que Deus chamou, o propósito que Deus chamou, volta atrás e murcha e fala assim, olha, eu estou com medo, eu não vou conseguir. Espera aí, o Deus que te tirou de lá é o Deus que te leva. O Deus que te tirou da sua terra, da sua parentela e te trouxe para essa terra e te manteve de pé, é o Deus que cumpre toda a promessa. Mas é claro que no meio do caminho, o diabo, querido, vai soprar no teu ouvido. Essa terra tem gigante. Às vezes a terra que você está caminhando, querido, o diabo está se soprando no teu ouvido. A terra é boa, realmente, mas tem gigante. Gente, interessante que Deus falou, olha, estou fazendo um milagre na tua vida, é muito grande. Eu vou te colocar em lugares que o homem nem imagina. Amém, igreja? Não é poderoso essa palavra? Maravilha. Aí o diabo vem no meio do caminho e fala, mas tem gigante. Não, a terra é boa, realmente, mas tem gigante. Como que você vai chegar nesse nível que você não conhece ninguém? Como que você vai ser chefe nesse lugar se você não sabe de nada? Se as pessoas não te conhecem, como você vai acessar isso? Queridos, é o meio do caminho que é o perigo. Da terra prometida, do Egito, a terra prometida, no meio do caminho o diabo começou a colocar coisa na mente deles. Tem gigante. Gente, 10 espias, presta atenção aqui, 10 espias, minou, querido, uma geração inteira, perdeu o propósito, uma geração inteira e morreu no deserto. Olha para você ver o que palavras mudam o destino das pessoas. Por causa de 10 homens que falaram que tinha gigante, que desanimou Israel, uma geração inteira morreu no deserto. Você está preparado para morrer no deserto? Porque eu não quero deserto. O deserto é só para me moldar, só para me tratar. Mas eu quero, querido, viver, acessar a promessa de Deus completa. Amém, igreja? Tem alguém aqui que tem promessa na sua vida? Dá um glória a Deus aí, bem forte aí. Então, queridos, as promessas é o seu destino. As promessas é o seu destino, é para onde Deus quer te levar, é para onde Deus está te levando. Então, o caminho é o processo. Então, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, quando eu conheci Jesus como Salvador, querido, e começou-se o processo da minha vida. Aí, eu estou olhando esse caminho de morte, aí Ele mostrou um caminho de vida, aqui ó, esse é o de morte, esse é o de vida, esse te dá vida eterna. Aí você começou a trilhar esse caminho, mas o diabo o tempo inteiro quer tirar você daqui e jogar você para lá.
O resultado, querido, dessa murmuração desse povo que ouviu os 10 espias. Você vê, 2, Josué e Caleb diz para eles, olha, e daí que tem gigante nessa terra? O Senhor já entregou essa terra para nós, a proteção dele já caiu, os muros deles já caíram, a proteção desse inimigo já caiu, então tudo, e daí que tem luta, e daí que tem gigante, o nosso Deus é muito maior do que isso. Mas não quiseram dar ouvido a isso. Querido, é mais fácil dar ouvido a notícia ruim do que boa. Você já viu que notícia ruim, ela voa? Rapidinho ela se espalha. Agora a notícia boa, irmão, você fica aí, passa um mês, aí chega você e fala, eu não sabia disso. Por quê, queridos? Porque tem uma ajuda do inimigo por trás, que está propagando essa enganação. Eu vou dizer para você, querido, hoje nós estamos vivendo uma geração de notícias, de palavras muito rápidas. As redes sociais, as notícias, e todas as notícias, querido, está chegando às pessoas, e as pessoas estão absorvendo isso. Absorvendo. Eu vou dizer o seguinte, as redes sociais, a internet hoje, ela tem o poder de mudar decisões. Gente, elas influenciam a política de um país, elas influenciam a liderança de um país. Você já viu, querido, que uma pessoa desconhecida, a internet hoje, de hoje para amanhã, pode fazer ela amada, joga ela lá em cima, e 2 dias depois, crucifica ela e mata ela, e diz que ela não vale nada. Mas peraí, 2 dias antes ela era a melhor pessoa, agora morreu. Então, queridos, ela influencia decisões. Jovens, cuidado com as suas decisões. E não é só jovem, homens e mulheres, cuidado com aquilo que você está ouvindo, o que está entrando. Porque eu vou dizer para você, querido, aquilo que entra e vai influenciar as suas ações, a sua vida, as suas emoções. Quem será que você nunca ficou assim, raiva, com nervo, frustrado, porque alguma causa, você escutou, alguma causa que seja política, ou qualquer que seja, você escutou e ficou nervoso com aquilo, mas não é possível, isso é muita injustiça. Influenciando os seus sentimentos. E o diabo está influenciando dentro da sua casa. Hoje você não precisa sair para ser influenciado dentro de casa. Antigamente, querido, a rede de internet, ela era na rua. Não era dentro de casa, não. Aquelas mulheres assim, que gostavam de conversar um pouquinho, irmão, ela ia para a porta da rua. Tinha as mulheres, meu irmão, tinha as cadeirinhas dela, os banquinhos lá na porta da rua. Sair lá fora, sabe para quê? Para saber o que estava acontecendo na vida de todo mundo. Todo bairro tinha isso. Não sei se no seu não tinha, no meu tinha. Todo bairro tinha aquela mulher, meu irmão, que sabia da vida de todo mundo. E dava pitaco na vida de todo mundo. Então era essa rede. Ou os homens, às vezes aqueles que iam para o bar. Tinha a rede Wi-Fi do boteco. Era lá no bar, querido, que eles ouviam as notícias e davam notícias. Era assim, meu irmão. Era desse jeito que era propagado as palavras. Hoje, não precisa sair dentro de casa, dentro do quarto. Aquelas más notícias já estão acessando, estão entrando e destruindo a sua vida, as suas emoções e os seus sentimentos. Então, uma geração inteira perdeu a terra prometida por causa daquilo que ouviu. Cuidado para que a sua geração não se perca, querido, por causa daquilo que está ouvindo, por aquilo que está escutando. Amém, igreja? Um outro exemplo que eu quero dar aqui hoje, querido, é um dos reis chamado Roboão. Quem aqui já ouviu falar de Roboão? Pastor, eu nunca ouvi falar de Roboão, não. Muita gente, né? Roboão, querido, foi o filho de Salomão que assumiu o reinado depois dele. Então nós temos Davi, que foi chamado para guerrear, para conquistar toda a terra com guerra. Aí vem Salomão, o filho de Davi, vem Salomão. Sabe o que Salomão fez? Salomão mudou a estratégia. Salomão, em vez de guerrear, ele decidiu se casar. É mais fácil, né? Salomão saiu e casou-se, querido, com as filhas dos reis inimigos. Olha a estratégia de Salomão. Irmão, ele casou. A palavra diz que Salomão teve 700 mulheres. Pensa um negócio desse, irmão. Se com uma só já não é fácil, imagina 700. Você já pensou, irmão, 700 esposas? Misericórdia, irmão. Salomão era doido, por isso que ele morreu doido.
Com uma só já não é fácil, né? Cadê os homens aí? Glória a Deus. Ou será que é só eu que passo às vezes essa dificuldade, irmão? Irmão, nós temos uma dificuldade de comunicação em casa. Isso é normal, toda casa tem. Sabe por que dá esse conflito? É porque a mulher, ela fala daquilo que sente, das emoções. O homem fala daquilo que pensa, da cabeça. O homem é lógica, a mulher é sentimento. É dois mundos diferentes, irmão. Amém? A mulher, uma coisinha desse tamanho, ela faz ficar desse tamanho. Meu Deus, misericórdia! O homem chega, Não, mas isso é fácil resolver, irmão. Não é? Porque o homem pensa com a lógica, pensa com o entendimento, ele dá uma olhada e diz, mas não é isso tudo. Esse dia eu falando com a minha esposa, eu falei, minha irmã, às vezes homem vai ligar um para o outro. É assim. E aí, a paz do Senhor, tudo bem? Como é que está a família? Está tudo bem? Tá, graças a Deus. E aí, meu irmão, resolveu aquilo, como é que está? Tá, beleza. Olha, que Deus abençoe você. Paz do Senhor, vai com Deus. Resolvido, irmão. O homem faz uma ligação, fica sabendo da família, fica sabendo da vida da pessoa, fica sabendo das coisas que resolveu, do testemunho, do trabalho, e encerra com 3 minutos. Conversa de homem. Conversa de mulher. 1 hora para saber como é que está a família. 1 hora está falando da família. Aí quer dizer, terminou a família, tem que começar o segundo round. Aí vai para frente, não terminou, não acabou, irmão. Ou eu fico olhando para ela, tem hora que eu falo para ela assim, não liga perto de mim. Por favor. Porque, meu irmão, ela vai ligar para dar uma palavra. Olha, tal hora eu te ligo, porque agora eu estou ocupado, não dá. Beleza. Olha, eu estou te ligando, é porque não deu, porque aconteceu isso. Olha, a morte da bezerra, ela morreu, coitada. E não sei o que, dá explicação, irmão. Homem não é assim. Amém, igreja? Então, nós temos esse conflito, essa dificuldade, isso é normal. Você imagina Salomão com 700 esposas, irmão? Não, e pior, para completar ainda, tinha mais 300 concubinas ainda. O cara tinha 1000 mulheres, irmão. Misericórdia. Miséria queima, Jesus. Queima, Jeová. Aleluia! Glória a Deus que Jesus veio e diz, olha, o homem casado com uma só mulher. Oh, aleluia. Irmão, isso é uma bênção na nossa vida. Aleluia. Então, queridos, quando nós olhamos o cuidado daquilo que nós vamos ouvir, o cuidado que você, mulher, vai ouvir, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Homem tem uma facilidade de ouvir e jogar fora rapidinho. Mulher, querido, escuta e guarda no coração. Porque a mulher é sentimento. Qualquer coisa que fala para a mulher, querido, machuca, fere. Quando a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil, não é fraca. Frágil é diferente de fraca. A mulher é mais resistente do que o homem, irmão. Coloca um homem e uma mulher doente, com febre. Irmão, as mulheres é porque não sabem a febre que um homem sente, a dor que ele sente. Ela só tem o parto, mas é o parto, né? Mas a febre do homem, irmão, é coisa de outro mundo. Eu não entendo, a gente fica doente, irmãos, cai de cama e não dá conta de levantar. A mulher com febre, irmão, vai cuidar de casa, fazer comida, cuidar de menino, vai arrumar a casa e tudo com febre. A gente fica olhando e fala assim, não tem lógica isso. Mas o que é, querido? Deus fez a mulher mais resistente. Amém? Homem tem resistência para dor? Acho engraçado que ela fala assim, eu estou com uma dor de cabeça. A mulher vai tomar remédio, irmão, toma um comprimido, toma um Dafalgan, resolve. Ela disse, não, vai melhorar. A cabeça doeu, irmão, cadê Dafalgan? Cadê? É assim, não dou conta de sentir dor, não gosto de sentir dor. Então a mulher é a parte mais resistente, o homem não tem essa resistência. Agora, quando ele diz a mulher é a parte sensível, é diferente. Ela é a parte mais sensível, querido, emocionalmente, não é igual ao homem. Por isso que palavras, uma pequena palavra pode ferir a alma e o coração de uma mulher. Maridos, cuidado com o que você vai falar. Quantas vezes eu com palavra feri o sentimento da minha esposa? Sabe o que eu tive que fazer depois? Chegar nela e pedir perdão. Porque eu não sou perfeito, sou homem, sou ser humano. É porque você acha que eu sou pastor, e o pastor é santo dos santos, né? Misericórdia, irmão. Quem é santo dos santos é Ele, é só Jesus, aleluia. Eu sou homem como você, como cada um aqui. Então, já feri muitas vezes o sentimento dela, e quantas vezes eu já tive que pedir perdão para ela. É duro, irmão, dói. Fere o nosso ego, né?
Mas é aí que nós somos tratados e curados. Amém, igreja? Então, peça perdão. Peça perdão. Ó, vamos fazer um laboratório aqui. Quando você sair daqui, mas cuidado com o que você vai ouvir, viu? Se prepare bem o seu espírito. Pergunta para a sua esposa: será que tem alguma coisa que eu te falei que eu esqueci de pedir perdão? Faça essa perguntinha para ela, simples assim. Mas se prepare para escutar, porque vai ter muita coisa, meu irmão. Aí ela vai falar assim: no ano de 1832, no ano de 1832, no mês de janeiro, e pode ficar tranquilo que vai vir coisa, irmão. Aí o que você faz? Escuta, pede perdão, que a vitória é certa, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar para a palavra, senão... Então, Roboão, filho de Salomão reinou, querido. Então Davi foi conquista, Salomão foi paz, ele pacificou o reino, não teve guerra, ele não quis guerra. Aí vem Roboão, filho dele, já não era novinho, querido, já tinha os seus 40 anos. Aí ele sai e pensa o seguinte, ele assume. Aí o povo vem até ele e diz: Roboão, seguinte, seu pai trouxe muito peso de impostos sobre nós, e o povo está assim muito sobre fardos. Nós viemos pedir, nós estamos com você, mas viemos pedir para você diminuir esses fardos, que o povo está com você. Aí Roboão, sem saber o que fazer, falou: volta daqui uma semana que eu vou pedir conselho. Beleza. Aí ele foi, querido, nos sábios. Ele chega diante dos sábios, daquele que aconselhou o pai dele, e pergunta para ele: o que vocês acham que tem que fazer? Ele falou assim: olha, Roboão, é melhor você abaixar essas aí, trazer o povo para o seu lado, que o povo está contigo, Roboão. Você vai governar sobre a nação inteira, e o povo vai respeitar você e obedecer você. Ele ouviu esse conselho? Não. Pelo contrário, ele não concordou, ele não sentiu. Aí ele foi para onde? Foi buscar o conselho dos jovens, daquele povo, daqueles jovens que cresceu com ele, que caminhou com ele, que fez as besteiras com ele, as bagunças do mesmo jeito. Aí ele trouxe esses jovens conhecidos, amigos dele do passado, como conselheiro. Aí foi perguntar para eles: e aí, o que eu tenho que fazer? Sabe o que eles falaram? Põe mais em cima, está pouco ainda, oprime mais esse povo, porque esse povo está reclamando do quê? Oprime ainda muito mais. Aí ele disse: boa essa palavra. E quando o povo volta, querido, Roboão diz para eles: vocês estão achando, vocês estão reclamando disso aí? Prepare que agora a coisa vai ficar pesada. Ele usa a palavra ainda: comigo vai ser escorpiões, comigo a coisa vai pegar pesado. E eu vou pegar pesado em cima de você, querido. E trouxe a palavra dura sobre o povo. Sabe qual foi o resultado? 10 tribos se afastaram dele e dividiu-se o reino. Por causa de um homem insensato que deu ouvido a conselhos errados, o reino se dividiu. Ficou 10 tribos de um lado e ele ficou reinando só sobre 2 tribos. Você está vendo, querido, o que um conselho faz na vida de uma pessoa, na casa de uma pessoa, em nossas vidas? O que é que está entrando na sua vida? Querido, aquele sábio, quem é que está sendo o seu conselheiro? Será que o seu conselheiro, querido, está sendo uma pessoa de confiança, uma pessoa abençoada, que tem uma palavra abençoada para te dar? Ou será que o seu conselheiro é os TikToks da vida aí? Vão lá no TikTok para ver o que é o conselho para hoje. O que é a palavra para hoje. Vou lá no Instagram para ver o que é o conselho para hoje. Misericórdia, irmão. Quem está te aconselhando? Da onde está vindo os seus conselhos? Porque dependendo de onde vem os seus conselhos, querido, isso está traçando o seu destino, está te levando para aquele lugar. Ou você está indo para o lugar que Deus preparou, ou você está indo para o lugar onde o mundo está te direcionando. Cuidado para onde você está indo. Amém, queridos? Nós vemos que um reino sofreu divisão, rebelião, e a perda de autoridade. Um rei perdeu tudo isso, porque escutou conselhos errados. A palavra, querido, tem palavras que corrompem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, a palavra diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essas más conversações, o quê? As palavras contrárias, as palavras más,
os maus conselhos vão corromper o seu trilho, a sua vida, vão roubar aquilo da sua vida. Corrompe os maus conselhos. Por isso, querido, a palavra do Senhor diz o seguinte, em Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1 e 2, a palavra diz a seguinte: se atentardes e ouvirdes a voz do Senhor, Deuteronômio 28, 1 e 2, se atentardes e ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos, aleluia. Então, aqui ele começou, olha, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, se prestar atenção. Gente, a palavra do Senhor sempre foi nossa regra de fé e prática, aleluia. Essa palavra é o trilho que nós temos que seguir. Então, para que eu preciso ficar ouvindo outras coisas, querido? Se eu não tenho quem ouvir, se não tem ninguém para falar nada de bom para mim, querido, feche os teus ouvidos e vai ouvir a palavra do Senhor, porque essa é inerrante, essa não erra. Quando você não sabe a quem ouvir, para quem que eu vou pedir conselho, porque vai chegar um dia que às vezes você precisa de um conselho e não acha ninguém. Isso vai acontecer. Tem um momento da sua vida que você precisa de uma palavra, precisa de um conselho, de direcionamento, olha para um lado, para o outro, não está encontrando ninguém. Já aconteceu comigo. Aí quando eu não sei, querido, para quem perguntar, eu vou direto ao Senhor, vou para a palavra dele, porque a palavra dele tem a resposta para a minha alma. Aleluia. A resposta do Senhor, a palavra do Senhor é a resposta para a minha alma. Aí o versículo 2 ele diz, se ouvirdes a voz, coloca aí para mim de novo, por favor. Se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, condicionamento, é uma condição. Se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas, repita comigo, todas as bênçãos. Aleluia. Quem aqui gosta de bênção? Nós não somos uma igreja que fala de bênção todo dia. Você vem receber sua bênção. Você já viu? A igreja só fala de bênção, irmão. Só de eu estar aqui hoje, glorificando ao Senhor, já é uma bênção na minha vida, aleluia. O problema é que bênção, as pessoas confundem. Bênção é só aquilo que eu recebo. Bênção é aquilo que eu vivo. Amém, igreja? Bênção não é só aquilo que eu recebo. O que eu recebo também é bênção. Mas não é só o que eu recebo, é aquilo que eu vivo, é bênção na minha vida. Viver em Cristo Jesus hoje é bênção na minha vida, porque se eu não estivesse em Cristo, eu estava no mundo perdido. Se eu não estivesse em Cristo, eu estou vivendo uma bênção hoje. Se eu não estivesse em Cristo, quem sabe o que eu estava fazendo hoje no mundo, para onde eu estava, o que eu estava vivendo. Você está aqui hoje na presença do Senhor, ouvindo essa palavra, é uma bênção, aleluia. Porque quem sabe onde você estaria hoje, muitos seriam alcoólatras hoje, outros drogados, outros com todas as dependentes químicos, ou outros, quem sabe, na prostituição, no adultério. Então, quem você é hoje é uma bênção na tua vida, aleluia. Declare isso. Tem pessoas que acham o seguinte, não, hoje o culto não foi uma bênção, não, Deus não falou. O que Deus está falando aqui agora, gente? Amém? Tem pessoas que ficam dependendo de coisas sobrenaturais o tempo inteiro. Tem que ter revelação, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Não, queridos, tem a palavra do Senhor, isso aqui é uma bênção, aleluia. Quem está vivendo a palavra do Senhor está debaixo de bênção. Você viu aqui? Quem ouvir, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Então alcançar, querida, porque nós estamos correndo às vezes das bênçãos, e a Bíblia diz que as bênçãos estão correndo atrás da gente, elas vão correr até te alcançar, aleluia. Tem gente que fica a vida inteira correndo das bênçãos, mas Deus dá um jeito de um momento ou outro, se você der ouvido a voz dele, elas vão te alcançar, aleluia. Então toda bênção, querido, começa com uma voz. Toda destruição também. Guarda isso no teu coração. Toda palavra de bênção, toda bênção começa com uma voz falando conosco. Se ouvirdes a voz de quem? Do Senhor teu Deus.
as bênçãos virão sobre você. Mas se não ouvires a voz do Senhor, as maldições te acompanham. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte e eu preciso cuidar com isso, cuidar disso. Jesus, queridos, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, ele fala o seguinte: só quem ouve ele são as ovelhas dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E elas me seguem. Então, querido, é só ovelha que ouve a voz do seu pastor. Quem não é bode não escuta a voz do pastor, irmão. Bode não ouve a voz do pastor. Você já viu como é um pastor de ovelha? O que ele faz? Como é que um vaqueiro, uma pessoa que toca vacas, ele vai atrás tocando a vaca. E vai chegar um momento que tem uma vaca que sai correndo, ele tem que parar tudo, sair no mato para buscar essa vaca e trazer ela de volta. Se você nunca viu, é assim que funciona. Querido, um vaqueiro, uma pessoa que cuida de vacas, ele toca as vacas. Pastor de ovelha não, um pastor de ovelha, ele vai na frente, chamando elas vêm atrás, aleluia. Por isso Jesus se compara a um pastor de ovelhas, porque quando ele fala, as ovelhas seguem ele e vêm atrás dele. Ele não precisa gritar, não precisa bater, ele só chama. Agora eu vou dizer para você, querido, bode não escuta pastor. Bode, ele é teimoso, cabeçudo. Ele faz ao contrário, ele faz é correr, ele faz é desobedecer. Então, meu querido, quero te dar uma notícia aqui agora. Ou você está ouvindo a voz do Senhor e é uma ovelha do céu, ou você está desobedecendo a voz do Senhor e é um bode. Não tem outro meio. A Bíblia diz que nós somos sim, sim, que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Não tem meio termo. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Interessante, querido, que teve um momento que Pedro, que lá Jesus estava lá, Jesus anunciou para os discípulos dele, falou: olha, vão me prender e vou ser crucificado. Ele abriu para os discípulos: vou ser crucificado, vou morrer, eles vão me prender, vai fazer tudo de terrível comigo. Aí de repente, querido, Pedro chama Jesus de lá: Jesus, vem cá, vem aqui. Sim, Pedro. Não faz isso não, Jesus, não vai acontecer com você não, de jeito nenhum. Lá em Mateus 16, 22, 23, depois você lê, Pedro chama Jesus à parte e começou a reprová-lo e dizer: não, Jesus, isso não vai acontecer, não fala uma coisa dessa não, Jesus. Irmãos, e se Jesus não fosse uma pessoa estruturada e firme e fosse assim, conhecedor? Jesus ia falar: Pedro, você tem razão, foi muito dura essa palavra, não quero isso não. Não é? E se fosse você, tivesse um Pedro falando no seu ouvido: não, meu querido, não vai acontecer isso com você não. Mesmo que fosse propósito de Deus. Quem sabe Deus falou: vai acontecer isso, você vai ter que passar por isso para você chegar no seu propósito. Aí chegasse um Pedro perto de você: não faz com você não, não. Sabe o que Jesus falou para ele? Arreta de mim, Satanás, sai de perto de mim. Eu não te quero. Gente, vai ter pessoas que você vai ter que mandar eles calarem a boca. Vai ter pessoas que você vai ter que desligar o telefone. Tem gente que vai te ligar e você não vai poder atender. Porque essas pessoas, querido, estão te tirando do propósito. Está te roubando o propósito do Senhor. Tem pessoas que vêm falar com você: irmão, se não tem o que falar, você fala para ele, fala: querido, você não já falou tudo de falar? Tchau, obrigado. É melhor você ser sincero com ele hoje do que você amanhã está ferido, está com problemas emocionais por causa da conversa dos outros. Tem pessoas que ligam para a gente só para falar da vida dos outros. Eu falei: querido, você tem alguma coisa para falar da sua vida? Não. Eu falei: então tchau, obrigado. Desliga o telefone. Tem pessoas que nós vamos ter que desligar o telefone. Tem pessoa que não atende, não responda a mensagem. Vai passar no WhatsApp, você ficou sabendo de fulano, você bloqueia ele. Simples assim. Por que você me bloqueou? Porque eu não quero saber da vida de fulano. Então, se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós ouvimos, querido, isso vai nos desviar do propósito. Você está preparado para mandar os Pedro calar a boca? Ou será que você quer ouvir o que Pedro tem que falar? Hã? Gente, nós precisamos saber que Jesus era Deus. Amém, igreja? Estamos de acordo? Mas também Jesus era homem.
Amém? Tanto é que como homem, quando ele foi orar, o que ele disse para o pai? Pai, se possível, afastai de mim esse cálice. Mas como servo do Senhor, ele diz, mas sobretudo, que seja feita a tua vontade. Querido, a vontade do Senhor, ela é melhor. Ainda que vou passar por um período de dor. A vontade do Senhor é melhor para nossas vidas, aleluia. Você está preparado para viver ela? Porque às vezes, querido, vai parecer que, olha, esse caminho é muito difícil, Senhor. Ele vai me gerar dor. Mas Deus fala assim, pode passar por ele, porque eu estou contigo. Ainda que passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei. Gente, quem aqui nunca passou por vale, meu irmão, pelo vale? Será que para você foi tudo uma bênção maravilhosa? Nunca teve vale na sua vida? Eu já passei por vale, irmão. Já passei por vale. Vai ter momento que nós temos que passar. Mas, Senhor, queridos, a vontade do Senhor é muito melhor do que a minha vontade, aleluia. Ou Deus opera a vontade dele na sua vida, ou você vai viver a sua vontade. Ele não tem compromisso com a sua vontade. Fala para alguém que está ao teu lado, Deus não tem compromisso com a sua vontade. Pode falar, fala com cara de profeta aí. Deus não tem compromisso com a nossa vontade, querido. Então, essa é a primeira porta que nós vimos aqui. A segunda porta, não vai dar para eu concluir essa mensagem hoje, ela é bem extensa, mas eu vou continuar ela depois. Ações do caminho definem o seu destino. Ainda tem muita coisa para você falar do Salmo. Eu estou falando ainda do versículo 1. Ainda tem mais 5 versículos depois, que nós vamos estar vendo ele mais para frente, porque tem muita coisa, gente, nós não podemos passar por cima, nós precisamos parar e analisar o que Deus está falando conosco na palavra dele, amém? Olha para você ver uma mensagem toda dessa, só para falar do versículo 1. A segunda porta, querido, que acessa a nossa alma, é o ver, visão. Olha aqui, põe o versículo 1 de novo, por favor. Olha o versículo 1. Como é feliz aquele que segue o conselho dos ímpios. E depois, não imita a conduta dos... Para eu imitar, eu tenho que ver. Eu estou contemplando. Então, a imitação só vem daquilo que eu vejo. Tem como um cego imitar outro cego, irmão? Você já viu? Eu vou pôr a roupa que o fulano hoje está vestindo para parecer com ele. Ou para ficar bonito também. Já viu um cego falar isso? Não. O cego, meu irmão, não copia ninguém. Porque não tem jeito, ele não vê. Então, aqui nós estamos, não imita a conduta. Aqui não está falando de vestimento, está falando de conduta, de atitudes. Então, imitar, querido, fala de observação. Ninguém imita aquilo que não vê, aquilo que não contempla. O que vemos influencia profundamente também na nossa vida. Olha o que está dizendo em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será... Pode falar alto, irmão, põe força nisso aí, está todo mundo com fome? Então todo o seu corpo será... Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, Jesus ensina, querido, que os olhos é o portal espiritual. Aquilo que entra nos nossos olhos vai iluminar a nossa alma ou vai trazer trevas. Ou um ou outro. Não dá para ter as duas coisas. A Bíblia diz que aonde tem luz não há, mas e onde tem trevas é porque é a ausência. As trevas só existem por causa da ausência de luz. Então nós vemos ele dizendo, olha, a ausência de luz na sua alma, as trevas vão influenciar a tua alma e mudar o seu destino. Isso é muito sério, irmão. Essa palavra hoje, ela nos confronta, ela me confronta. Você acha que para pregar isso aqui hoje, eu estou aqui, está tudo de boa? Não, eu estou sendo confrontado. Isso está falando comigo todos os dias. E é esse confronto todos os dias é que me mantém no trilho, no caminho para a glória do Senhor. Vamos voltar de novo, irmão? Na Eva, no exemplo da Eva. Olha a Eva aqui de novo, irmão. Só deu Eva hoje. Tem alguma Eva por aqui hoje?
Então, bom, vamos voltar na Eva, querido. A Eva, primeiro, ela teve um problema dos ouvidos. Mas não foi só dos ouvidos. Quando se lê em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Olha aqui que coisa. Então, Eva não só deu ouvido, mas ela olhou, ela focou na árvore. E aí ela diz, olha, era agradável aos olhos. Então, se era agradável aos olhos, sinal que ela estava contemplando. Gente, depois, versículo continua o seguinte: e ela viu que era boa do paladar. O que é? Gente, deu água na boca. Quem aqui não já viu uma comida e deu água na boca, vontade de comer aquilo? Nunca aconteceu com você não? Só comigo? Irmão, você vê uma comida assim, a água vem na boca assim, você sente, deve estar uma delícia. Às vezes não está ruim, não está bom nada. Mas só de você ver, aquilo já atraiu e deu vontade. E é o que aconteceu. Ela olhou com os olhos, desejou aquele fruto, ansiou por aquele fruto. Era agradável aos olhos. Amém, igreja? Então, foi agradável para os olhos de Eva. Eu não sei que fruto que era, irmão. Tem gente que fala que é maçã, né? Mas sabe se tinha maçã lá no jardim? Ninguém sabe, né? Às vezes tinha. Então, querido, nós não sabemos que fruto que é. Era um fruto muito bonito. Quem sabe era uma jaca. Já pensou? Uma jaca também não dá muita... Não. Às vezes é outro fruto, esquece. Então, queridos, eu não sei que fruto era ali, mas eu sei que o fruto era muito, muito precioso. Porque Eva olhou. Gente, talvez o fruto não era tão gostoso assim, nada. Quem aqui já viu falar de lima? Tem um fruto que parece um limão que chama lima. Já ouviu falar? Você já chupou uma lima? Misericórdia, meu, que tem ruim aquilo. Meu Deus, outro trem sem graça aquilo. Mas é um fruto. Talvez, irmão, quem sabe era uma lima que estava ali. Era um fruto que não tinha muito sabor. Mas, queridos, aquilo agradou os olhos de Eva. E porque agradou, levou ela a cometer. Eu vou dizer para você, querido, o que derrubou Eva não foi comer o fruto. O que derrubou Adão e Eva não foi comer do fruto. O comer do fruto foi só a conclusão daquilo que começou quando eles ouviram e viram. Eva se corrompeu, querido, quando ela deu ouvido à serpente e quando ela contemplou e desejou com os olhos. Se nós não tivermos cuidado, querido, os nossos olhos vão gerar uma armadilha nas nossas vidas. Então, Eva... O pecado começou quando ela contemplou e desejou. E desejou. Então, queridos, cuidado com aquilo que está entrando nos teus olhos, porque eles estão trazendo para a sua alma, eles estão formando a sua alma, as suas decisões, as suas vontades, os seus desejos. O desejo é ativado pelos olhos, irmão. Por um homem, né? Para a mulher é os ouvidos. Olha para você ver que diferença que faz, né? Então, queridos, Eva desejou o fruto, por isso caiu. Outro exemplo, querido, foi Sansão. Sansão, em Juízes 14:3, ele diz o seguinte: arranja-me essa mulher, porque agrada aos meus olhos. Então, Deus... Sansão nasceu, Deus chamou Sansão e diz: você vai libertar o meu povo, você vai livrar o meu povo da escravidão que está vivendo diante dos filisteus. Sabe o que Sansão fez? Foi passear no terreno dos filisteus. Gente, o que o dito cujo do Sansão estava fazendo no terreno dos filisteus? Ele foi passear no terreno dos filisteus e olhou e viu uma mulher linda naquele lugar. Aí ele voltou e falou para o pai dele: pai, eu quero aquela mulher para casar. E o pai dele falou assim: cabeção, olha o tanto de mulher num arraial de Deus aqui, olha o tanto de mulher aqui para você, casa com uma dessas aqui. Essas eu não quero, eu quero aquela. Por quê? Porque os olhos dele viu e desejou e ansiou por aquilo. Os olhos, ele vai nos levar num ambiente, querido. Se nós não tivermos cuidado, vai nos levar num ambiente que afasta da presença do Senhor.
Sansão casou-se com a mulher errada, desejou a mulher que não devia, e o final da vida dele você já sabe. Mas eu não sei, pastor, vai ler Bíblia, que está lá. Vai ler, está lá. Então, quando nós olhamos isso aqui, querido, nós vemos que os olhos, ele olhou e desejou quem não devia. Quem sabe você está olhando o que não devia, está desejando o que não devia. Então, cuidado com aquilo que está entrando nos teus olhos, porque está sendo gravada na sua alma. Amém, queridos? Outro problema que teve com os olhos aqui foi um rei chamado Davi. Todo mundo que já ouviu falar de Davi? Em 2 Samuel 11:2 diz, da tarde levantou-se Davi, viu do terraço uma mulher que estava tomando banho. Agora eu te pergunto, por que aquela dita cuja estava tomando banho pelada naquele lugar? Por que não fechou a janela, né? Pastor, mas não tinha janela, tinha cortina, irmão. Fechasse, dava um jeito, né? Eu não sei por que ela estava lá, mas o pior era o rei que estava olhando. Irmão, o interessante da palavra do Senhor é que Ele não esconde nada. Amém? Ele não esconde nada. Porque Deus podia muito bem ter falado o seguinte, quem foi Davi para Deus? Um homem segundo o seu coração. Aí Deus podia ter falado o seguinte, você escreve isso aqui, mas essa parte aqui você corta, esse script aqui você corta. Deixa só a parte boa. Eu podia muito bem ter feito isso, sim ou não? Mas Deus falou assim, não, coloca tudo. Conta tudo. Sabe por que Deus mandou colocar tudo? Para mostrar que Davi era um homem sujeito ao pecado, igual você e eu. E assim, ainda assim, Deus o perdoou e o amou, aleluia, e o amou muito. Tanto é que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Então, quando eu vejo isso, Deus mostrando quem era Davi, mostrando quem ele era, justamente para falar o seguinte, olha, ainda ele sendo assim, eu o amo, e eu amo você, eu sei quem você é. Então Davi, querido, não vigiou, olhou aquela mulher, desejou ela. Pior não foi só ter desejado, mandou buscar ela, ele tinha poder para isso, tinha autoridade para isso. Trouxe aquela mulher, se deitou com ela fica grávida. Aí ele viu que tinha um problema. Gente, quando tiver um problema, der um pepino, não tenta consertar. Vai para os pés do Senhor, pedir perdão, conserta com as pessoas, não vai tentar melhorar. Davi foi tentar consertar o erro dele. Trouxe Urias e tentou fazer, deita com a sua mulher, porque aí o filho é seu, não é problema meu. Mas Urias não quis deitar, foi embora e disse, então não tem nada não, manda matar que ela fica viúva, que aí eu pego ela para mim. Olha para você ver a que ponto chegou a trama de Davi. Esse era o homem segundo o coração de Deus. Matou o marido dela para ficar com a mulher. E veio o peso sobre ele, querido, o filho que ela estava esperando. Deus tirou dele. Ele disse, aqui é consequência dos seus erros, dos seus pecados. Então, quando eu olho, querido, uma situação como essa, eu vejo que um homem tão amado e poderoso como esse, ainda caiu por causa dos olhos. Amém, igreja? Vocês estão acompanhando comigo, sim ou não? E depois, querido, vem outra. E nós vemos, querido, como Deus trabalha e para onde nós devemos olhar. Aí vem a pergunta, então para onde nós devemos olhar? A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor diz o seguinte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então vamos ler o versículo todo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Então ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador, firmemente olhando para ele. Gente, eu não quero dizer que você vai ter que sair daqui santarrão, santo, fechar os olhos e tudo. Não, querido. Vai acontecer momento que algo vai acontecer, escorregar e tudo. Vai, Senhor, em nome de Jesus eu não quero, eu não aceito isso. Vai ter momento que as palavras do inimigo vai querer te tirar o foco, te mostrar uma outra realidade. Sabe para onde você olha? Quantas vezes eu entrei em crise? Porque eu olhava para a realidade, para a situação, eu entrava em crise, porque eu não via Deus agindo, eu não via o mover de Deus. Sabe para onde eu começava a olhar? Eu pegava a palavra do Senhor e começava a olhar para ela e dizia, espera aí, mas tem promessa.
Eu não quero ser como aqueles 10 espias que viu a promessa do Senhor, mas não puderam acessá-la. Quem dá ouvido, empresta o ouvido para o diabo, para ouvir o que não presta. E quem começa a olhar, querido, aquilo que não deve, vai perder o foco nas promessas do Senhor e naquilo que Ele te prometeu. Amém, igreja? Você está preparado para viver coisas maiores no Senhor? Você está preparado para viver coisas maiores nele, para a glória dEle? Ou será que você está dando ouvido e está emprestando os teus olhos para o inferno? Gente, o diabo não pode empurrar você para lugar nenhum. Ele não pode te obrigar a fazer nada. Absolutamente nada. Mas ele pode influenciar você a fazer. Cuidado, igreja. O que eu estou vivendo? As nossas ações estão influenciando para onde eu estou indo. Jesus já traçou todo o teu caminho. Agora, querido, se você vai querer traçar nele, andar nele, isso depende de você. Fica de pé agora, eu vou parar por aqui. Ainda tem muita coisa para falar aqui, mas não dá. O que tem ocupado, querido, os teus olhos, a tua mente, o teu coração? O que está ocupando a sua vida? Feche os teus olhos um minutinho aí, com os olhos fechados. Eu quero que você faça essa pergunta.